proibido pensar. É proibido pensar. É proibido pensar. É proibido pensar. Um ceticismo, que é a negação, ainda que parcial, da verdade ou da compreensão de que não há verdade. Deste modo, qualquer declaração objetiva de uma verdade torna-se arrogante. E é muito comum acontecer isso. Você é muito arrogante, cheio de si, quer ser dono da verdade. Não, você não está dizendo que é dono da verdade. Você está dizendo, olha, eu penso desta forma, eu creio assim, e creio que tem que ser coerente com isso. Mas isto é algo terrível, você sustentar posições. Nós encontramos aqui uma observação do John MacArthur, muito interessante, muito oportuna. Ele diz assim: passividade em relação ao erro conhecido não é uma opção para o cristão. Passividade em relação ao erro conhecido não é uma opção para o cristão. Ele continua: a intolerância para com o erro encontra-se permeada nas próprias Escrituras. E tolerância para com o erro conhecido é tudo menos uma virtude. Mas aí que está a tolerância, a fragilização, a dúvida. Quando você lança a dúvida, a partir daí você enfraquece as bases. Claro, eu não estou falando de dúvida metódica. Dúvida metódica que visa chegar ao conhecimento, ela pode ser bem usada. Eu estou falando apenas de uma dúvida universal. De você duvidar da possibilidade de certeza. A partir daí, você perde a base. E quando você perde a base, você não se sente à vontade para caminhar. É mais ou menos quando vocês estão num prédio, ou estão num supermercado, e ali tem alguém lavando, porque caiu alguma coisa. E automaticamente você diminui o seu ritmo, você se desvia, e se tiver que passar por ali, você passa com muito cuidado, porque você teve a base minada. E é por isso, meus irmãos, que Satanás, fugindo aqui do meu esboço, Satanás, ele sempre lança dúvida na base. Porque a partir do momento que você não tenha mais convicção da autoridade da palavra de Deus, você está num terreno arenoso. Você não tem como caminhar. Falando para os homens mais antigos da minha idade, aí seria como você jogar futebol de salão numa quadra molhada de que chute. Né? Você não para em pé. Experiência própria eu tenho disso. Então, a ideia de que você não tem mais aderência. Basta lançar dúvida na palavra. Foi assim que Satanás fez com Eva. Ele não fez isso com Adão, fez com Eva. Eu explico, mas vocês estão sempre com... Repare, vocês riem, porque vocês já têm um quadro de referência e analisam o que eu estou dizendo dentro do quadro de referência. Mas eu não sou espelho necessariamente. Bom, mas por que ele fez isso com Eva e não com Adão? Paulo fala que Eva foi enganada, e a ideia de totalmente enganada. Ele não fala que Paulo foi enganado. A hipótese que eu sigo é que Adão não foi enganado. A hipótese que eu sigo é que Adão não precisava ser enganado. Eva precisou ser. Ele queria aquilo. A situação é diferente do que vocês imaginavam. Na minha hipótese, é claro. Mas o fato é que ele engana a Eva e Adão nem sequer precisou ser enganado, porque eles não querem ser imagem de Deus. Eles querem ser Deus. Ser imagem não vale nada. Eu quero ser igual a Deus. Mas a questão primeira é lançar dúvida na palavra. Simples. A partir da dúvida, pronto. Vocês já tiveram aquela experiência? Vocês estão lá conversando e alguém fala, olha, como é que se escreve exceção? É com X ou com J? E você fica, nossa, exceção... Aí você fica, deixa eu escrever aqui, aí com V. Bom, então o que acontece? Você, enquanto ninguém fala, você escreve errado. Mas quando alguém pergunta, aí você pega, deixa eu escrever aqui, aí começa a escrever. A ideia da dúvida. Você está numa estrada perdido, ou pensa que está certo, melhor dizendo, e a esposa fala, será que é certo mesmo? Aí, peraí agora. Eu tinha certeza até alguém me perguntar. Eu tenho toda a certeza até alguém me perguntar. Se eu lanço dúvida na base, é esta. Vejam que foi assim que Satanás tentou agir com Jesus Cristo. Paulo fala, 1 Coríntios 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Vejam na reforma, a reforma quase foi aniquilada porque o inimigo estava dentro da reforma, não fora da reforma. É aquilo que Paulo fala em Atos 20, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Ele diz que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos, ali dentro sairia o problema.
E lá em 1520, vocês encontram um problema sério na reforma, que poderia ser, embora é difícil como historiador, você fala que poderia ser, mas a visão que temos, poderia ser aniquilado, a reforma poderia ser aniquilada quando os profetas de Zwickau vão até Wittenberg e discutem com Melanchthon. E um deles, o Storck, ele e os outros, né, falam que vão dar aula na universidade, que vão pregar, e Melanchthon, muito cordato, muito tolerante, tenta conciliar as coisas, e então fala, mas vocês não podem, porque vocês não têm título para isso. Ah, quem precisa de título? Deus nos fala diretamente. Não, não é bem assim. Não, Deus nos fala, vamos assumir as cátedras da universidade. Lutero, mesmo estando lá em Waterburgo, protegido, com a sua vida correndo risco, ele sai de lá e se dirige a Wittenberg, porque ele tem a percepção de que ali nós temos um problema seríssimo. Ali você teria uma questão que seria a divisão dentro da própria reforma. E lá ele debate com esses homens e os convida em caráter irrevogável a se retirar da cidade, ou seja, é um eufemismo, né? Os expulsou da cidade e pronto. Mas ele teve a percepção certa, porque ali, dentro da reforma, que afirmava a supremacia das Escrituras, surge um grupo dizendo que tinha uma revelação direta, que não precisava das Escrituras. Sempre é assim, é o ataque às Escrituras, porque as Escrituras se constituem no instrumento através do qual Deus produz fé. A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra. Nós somos gerados não de semente corruptível, mas incorruptível, que é a palavra, 1 de Pedro 1,23. Tiago, na mesma linha, Tiago 1,18, segue. Deus nos gerou, segundo a sua vontade, pela palavra, pelo Evangelho. Então, se eu mino o Evangelho, a partir daí eu não tenho mais segurança. E o que me resta é apenas uma teologia da sobrevivência. Eu tenho que fazer acordos com todos, tolerar todos, porque eu não tenho mais certeza. E isso vai gerar uma questão, que não é alvo de minha exposição, você vai enfraquecer a evangelização. Porque só pode haver evangelização se eu tiver consciência, certeza da palavra. Porque se eu não tiver, eu vou poder dizer, no máximo assim, creia no Senhor Jesus que você estará salvo. Isso eu creio. Mas se eu não creio na palavra, eu vou dizer assim, olha, creia no Senhor Jesus que talvez você esteja salvo. Mas talvez por quê? Porque eu não tenho certeza se isso aqui é verdade, se consta nos melhores manuscritos. E se não constar? Se fosse alguém do Rio de Janeiro, eu diria, estamos ferrados. Seria isso. Estamos perdidos. Seria simplesmente isso. Porque eu não posso ter certeza. Repare que as questões são sempre em cadeia. Você tem um ponto aqui e decorre para outros pontos. Então, retornando ao meu ponto aqui, eu tenho só 10 minutos, é que a verdade considerada como realidade objetiva, nós temos que entender que ela não pode ser relativizada. A verdade é o que é. Então, vocês podem estar com a dúvida, mas, afinal de contas, não há verdades diferentes para cada um? Não, meus irmãos, isso é paganismo. O que existe são compreensões diferentes da verdade. Essa é a diferença. Não existe verdade de cada um, existem compreensões, percepções. E quando eu aceito discutir sobre a verdade, não é sobre a essência da verdade, mas é se a minha percepção corresponde à verdade. Aí, o que eu faço? Eu volto às Escrituras para ver se de fato as coisas são assim. É um princípio, claro, e bíblico, meus irmãos. É preciso, então, que nós não permitamos que o modo de viver contemporâneo relativize a palavra de Deus, que é viva e eficaz e para sempre. Há sempre o perigo de substituirmos a palavra por uma suposta praticidade e funcionalidade. Toda praticidade e funcionalidade alheia à palavra é a destruição, é o aniquilamento da igreja. É um terreno que vamos encontrar depois totalmente destruído, que eu creio que foi observado hoje pela manhã por um nosso palestrante, por onde Finney passou, totalmente destruído depois. As igrejas foram aniquiladas depois. Mas parecia efervescência, mas depois o que resta é apenas uma terra destruída. É necessário que não permitamos que critérios estranhos à palavra nos orientem em nossas práticas e decisões. É preciso que nós não tenhamos a pretensão de ser diferentes. Isso é uma tolice. Nós não temos que ser diferentes, nós temos que ser obedientes.
Se a obediência nos levar à diferença, sejamos. A diferença, ela é o resultado da obediência, não simplesmente a diferença, porque vamos fazer caricaturas cristãs. E nós não temos que fazer caricaturas, nós temos que ser coerentes com aquilo que cremos que produz, que provém da palavra de Deus. Proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar.